Como achar um paciente certo, acupunturista? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Acupunturista 10K. Neste programa você aprende atalhos e dicas essenciais para fazer 10K por mês com acupuntura. 10 mil reais por mês de faturamento trabalhando só com acupuntura. Bom, eu sou Osíris, professor e acupunturista há mais de 15 anos e hoje vamos pegar esse assunto. Como achar o paciente certo para você, acupunturista? Paciente certo? Olha, gente, você tem que considerar uma coisa. Para viver de acupuntura, hoje você precisa de ter um plano de negócio para sua atividade ser rentável. E isso significa que você tem que definir quem que pode ser o seu paciente para você realmente ter uma atividade rentável. Para a sua atividade ser viável, você precisa planejar ela de forma que você precisa saber o que vai fazer. Espera aí que eu até marquei aqui, ó. Saber o que vai fazer, saber como vai fazer e saber para quem você vai fazer. Tem que pensar nisso, é óbvio, porque você vai oferecer o seu trabalho em troca de remuneração. E isso tem que ser planejado para você não oferecer no lugar errado, para a pessoa errada e não oferecer do jeito errado. Quer ver só? Olha, como é importante pensar no que fazer. É óbvio, vou fazer acupuntura. Então, quando a gente fala o que fazer, é uma coisa mais detalhada. Você usa moxa? Você usa ventosa? Veja que está moxa, você vai precisar de um apagador, você vai precisar de um isqueiro, um fósforo, alguma coisa para acender. Tá? E depois vai precisar de alguma coisa para guardar. Se você usa ventosa, você usa óleos, você vai ter o aparelhinho, tem que limpar esse aparelho depois, como é que vai ser a limpeza? Você usa maca. Se você usa maca, você usa aquele papel toalha? Como é que você faz a asepsia dessa maca? Se você faz acupuntura, quanto de algodão você usa cotidianamente por paciente? Quanto de álcool? Percebe que isso tudo vai compondo o que envolve o teu negócio em termos de insumo, em termos de custo, em termos de direcionamento, onde você vai jogar essas coisas. A cinza é diferente de jogar uma agulha de acupuntura. Tá? Então tudo isso é importante, bem detalhado assim, para você ter uma noção de gastos. Por quê? Você tem que gerenciar os gastos para o que você ganha não ser inferior ao que você gasta. Essa medida é importante. E isso se chama gerenciar, mas quando eu faço um plano de negócio, é isso que eu começo a prever. Mas vamos para o item, lembra? O que você faz e como você faz. Como eu faço? Eu pego, vou lá com a agulha e ponho na pessoa. Não. Olha, qual o tempo da sua sessão? Quanto tempo você demora na sua sessão? Isso é como você faz. Você vai nas residências, tá? Considerando isso, quantos pacientes você consegue atender em um dia? Por quê? Porque isso dará noção de quanto você precisa cobrar por acupuntura para atingir a sua meta no final do mês. Qual que é essa meta? Aquele valor que torna viável você viver profissionalmente de acupuntura. Um valor que vai indicar que, olha, eu estou tendo resultado positivo. Sabe essa relação aqui, ó? Ganho e despesa. Quanto mais baixo isso, melhor. Quanto mais alto isso, melhor. Ou seja, vai ser melhor para você viver da sua atividade. Mas você não vai
decidir isso se você não pensar para quem fazer. E aqui é a chave da nossa conversa de hoje. Nós vamos perder bastante tempo falando disso para você entender. Porque o acupunturista fala, não, eu trato qualquer um. Gente, não é assim que vai funcionar a tua vida. Quer ver só uma coisa? Um carrinho de pipoca sabe para quem ele vai vender e por quanto ele vai vender. E ele já decide isso quando ele escolhe onde parar o carrinho de pipoca. Se um carrinho de pipoca faz isso, por que você não vai fazer? Por quê? Se ele parar em algum lugar, ninguém vai comprar, porque não, lá é nojento, muito barato. Ou se ele parar em outro lugar, ninguém vai parar lá para comprar, não tem tempo. Percebe que isso tudo é planejado. Não sei se você sabe, tinha uma época, e eu não sei se isso ainda acontece, mas que os pontos onde paravam os carrinhos de pipoca na cidade, eu que sou do interior, muitas vezes eles eram alugados, tinha o dono do ponto. Por quê? Porque ele tem que parar aonde tem quem paga o preço pela pipoca, um preço que é viável para ele, e aceita as condições que ele faz a pipoca, que ele armazena, que ele oferece, tá? E ainda tem que ser num lugar que exista um número suficiente de pessoas para aquilo ser rentável para ele. Então, o pipoqueiro planeja o negócio dele. Você, acupunturista, vai planejar o seu negócio. Então é isso que você tem que fazer. Ah, mas eu gosto de atender pessoas que não têm muito acesso. Tá. Só que considera, essas pessoas que não têm muito acesso, têm dificuldades para se tratar e tal, elas provavelmente não vão dar o retorno necessário para você se manter profissionalmente. E nada, não tem nenhum problema nisso. Se você quiser continuar atendendo essas pessoas, faz voluntariado. É uma coisa que eu faço até hoje. Me envolvo com instituições, sabe? Tem mil jeitos de você oferecer o acesso a pessoas que têm dificuldades. Você tem como oferecer o acesso a elas do seu trabalho sem se comprometer. Porque alguém vai ter que pagar para você fazer isso, né? Para você ter o seu consultório, para você ter o seu investimento em poder estudar mais, aprender mais e fazer melhor. Então, você tem que considerar que quem paga o preço e aceita as condições que você atende, essa não é uma pergunta que você vai fazer. Se você quer chegar nisso, você não vai chegar perguntando quem que paga o preço e aceita as condições que eu atendo. Essa não é a pergunta, esse é o ponto de chegada. Poxa, então como é que eu começo? O ponto de partida é perguntar que público que eu quero dentre os que eu tenho acesso. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, olha, aqui na minha cidade o pessoal não tem muita grana, mas na conversa a pessoa começou a lembrar, não, mas tem pessoas que, olha, ela começou a achar o público que ela tinha acesso na região que ela estava. E para buscar esse público, então, você tem que considerar algumas coisas, algumas premissas, pontos de partida. Primeiro, quem paga o valor que você precisa receber para fazer o número de consultas que você consegue, porque se você fizer muita, você não vai aguentar o ritmo, tá? Ou pode adoecer, então não vai dar conta, é um negócio que ele não é sustentável, então precisa ser quem paga o valor que você precisa receber dentro do número de consultas que você precisa e consegue fazer no mês, sem se esgotar, para que a montante dessas consultas que você fizer dá o retorno financeiro que você precisa ou que você almeja fazer. Por quê?
Por que retorno financeiro que interessa para mim? Porque dinheiro é dinheiro. E negócio é negócio. O negócio é planejar quanto eu quero faturar com aquilo. Todo mundo que tem empresa faz isso. Ele tem um objetivo de faturamento. Essa é a meta. Eu quero faturar tanto, quanto de negócio eu preciso fazer para faturar. Por exemplo, se eu sou padeiro, quanto de pão eu tenho que vender? Se eu sou um pipoqueiro, quanto de pipoca eu tenho que fazer? Se eu sou acupunturista, quantas pessoas eu tenho que atender? E essa quantidade, ela é factível para mim? Será que eu consigo fazer isso? Eu dou conta de fazer isso? Por quê? No caso do pipoqueiro, no caso do padeiro, isso remete à capacidade instalada. É um nome técnico que se dá. Tá? E no caso do acupunturista, você tem fôlego para atender quantos por dia? Tá? Quantos dias da semana você pode atender? A partir disso, você vai estabelecendo. Eu vou dar um parâmetro. Cobrando R$100 por consulta e fazendo 25 consultas por semana, você fatura 10 mil por mês. O que significa esses números? R$100 por consulta, dá para ver aí? Equivale a 25 consultas por semana para fazer 10 mil por mês, que equivale a 5 consultas por dia. De segunda a sexta, você ainda descansa sábado e domingo. Pensa bem que 5 consultas por dia, se é 1 hora por consulta, você trabalha praticamente meio período, um pouco mais. É factível? É uma coisa que realmente você dá conta? Então, isso significa que você tem que pensar em quem paga esses R$100 para você. É nessa pessoa que você tem que almejar. Quem que é que paga esses R$100 por sessão? E se você pensar nisso, você tem que perguntar também por qual motivo ela pagaria R$100 para você. Para acupuntura. Gente, por qual doença ela pagaria? Por quê? Olha bem, se você tiver uma dor de dente, será que essa pessoa vai pagar R$100 para você? Não é um dentista. Pois é. Percebe? Então, se ela tiver uma dor de cabeça ocasional, ela vai pagar R$100 para você? Ela vai numa farmácia, resolve isso mais barato. Então, você tem que pensar numa patologia. Percebe? Uma patologia que realmente as pessoas gastariam para você R$100 numa sessão. Pensando que essas pessoas talvez terão que fazer uma sessão por semana por um período, 1 mês, 2, 3. Então vai ser em torno de R$400 por mês. Você tem que olhar quem paga isso por mês para você. E ela não vai pagar por qualquer coisa, a gente acabou de falar. Frieira ela não vai te procurar. Unha encravada ela não vai te procurar. E por que ela procuraria você? Por qual doença ela pagaria? Pressão alta, enxaqueca, menstruação irregular, artrite, lombalgia. Você trata tudo isso? Tá legal, você trata, mas eu vou te contar uma história. Para você atrair esse pessoal para procurar você vai ter que falar e mostrar que você faz isso, que você trata isso. Você vai ter que mostrar a sua experiência sobre isso. Você vai ter que mostrar o seu conhecimento sobre o assunto. Se possível, você vai mostrar quem já se beneficiou do seu trabalho. E muitas vezes o seu trabalho não é só mostrar, é desfazer equívocos que a pessoa pensa ou sobre o seu trabalho ou sobre a cultura. Você tem que fazer a pessoa cair na real. Para quê? Para
almejar realmente aquilo que o seu trabalho oferece. Porque tem gente que vai pensar, não, mas o meu problema não é energético, eu estou com um problema físico aqui. E às vezes é isso que você vai ter que mostrar. Olha, a acupuntura altera condições físicas também. Veja a questão da dor de cabeça, eu posso estar alterando isso. E o que acontece? Se você tiver que falar, vou marcar aqui, olha, dá uma olhadinha. Pressão alta, enxaqueca, menstruação irregular, artrite, lombalgia. Gente, olha de quanta coisa você vai ter que falar para essa pessoa, mostrando que você conhece, que você tem experiência, que as pessoas trataram com você e se beneficiaram, o que realmente você oferece de resultado para cada uma dessas coisas. Você vai ter que desfazer equívocos, eu não estou falando de um, porque vão surgir 1000 equívocos que a pessoa vai pensar sobre ou sua atividade sobre a acupuntura, e você vai ter que falar de 1, 2, 3, 4, 5 doenças, tudo isso de cada uma. Será que isso vai aparecer direito para as pessoas? Você não acha que há muita coisa para as pessoas verem sobre você? Pessoal, eu vou dar um alerta para você. Na área de marketing, a gente sabe que quanto mais uma pessoa vê sobre um determinado aspecto, é quando ela tem mais chance de gravar aquilo. E você está pulando de assunto, 1, 2, 3, cada hora falando uma coisa. Ah, mas eu preciso falar de cada coisa. Sim, você precisa, mas aí já passou para esse. Vira uma confusão, as pessoas não vão gravar. Então, elas não vão gravar e não vão associar você a nada. Olha, você vai dispersar demais e as pessoas não se lembrarão. Pior, elas não se convencerão daquilo que você quer convencer elas. Não, eu faço, eu resolvo isso, eu resolvo desse jeito, olha o quanto eu conheço. Porque é muita coisa que você está falando. Então, você precisa escolher um desses problemas. Ah, mas eu trato. Mas você precisa ser lembrado. Se você fala de tudo isso, ninguém vai lembrar, ninguém vai te procurar. Porque primeiro você é lembrado, depois você é valorizado, depois você é procurado. Não vai cortar coisa antes de começar. Não começa errado. Tá, mas qual problema eu vou escolher? Aí, se você precisa de um número X de atendimentos por mês, qual você vai procurar? Aquele que tiver mais procura. Se tiver mais procura, é que você tem mais chance de conseguir pacientes. Percebe? Em negócio, a gente chama isso de demanda. Já ouviu esse nome? Então, quanto mais pessoas estiver procurando por um tipo de tratamento, mais chance, e você trata aquilo, mais chance de pessoas procurarem você. E você falando adequadamente daquilo, tendo mais tempo para falar e falando mais vezes, as pessoas vão gravar mais, vão dar mais atenção, vão entender mais. Então, a partir de você escolher qual a doença, você agora está com um item a mais, um trunfo a mais para procurar qual tipo de pessoa gastaria os R$100 por mês com você para tratar aquele problema. Lembrando, que as pessoas vão pagar R$100 por sessão e às vezes você vai ter que fazer R$100 por semana, ou quer dizer, uma sessão por semana, ou até mais de uma sessão por semana, nem que seja por um período. Mas vamos lá. Isso negócio a gente chama de nichar o teu negócio.
Qual a importância disso? Veja que você vai gastar menos com propaganda. Você pegou uma só, mesmo que você tenha que falar vários aspectos, é 5 aspectos que você vai falar, 5 aspectos. Aqui já é 10, 15, 20, 25. Então você vai gastar mais tempo, mais grana para divulgar isso. E mesmo que, não é porque é mais econômico, não, mas porque quando você fala mais de uma coisa só, se você tem 10, 5, 10, 15, 20, 25, gastar os 25 só com uma, as pessoas vão dar mais atenção para você, vão lembrar mais de você. Tem uma frase famosa, que vem, nem lembro de que área, que se diz: menos é mais. Aqui é o caso. Então você vai gastar com menos com propaganda, mas ela fica mais forte, mais convincente. Isso significa que aumenta a possibilidade de você ter retorno. E o que você precisa então para escolher esse público? Então, já dei a dica, comece pensando na doença. Qual doença você sabe tratar e tem mais gente que aceitaria tratar com a acupuntura? Lembra? Uma encravada, dor de dente não vai rolar. Tá? Dentre esse pessoal que você sabe, assim, o pessoal que tem aquela patologia, quais tem R$100 para pagar por sessão com você? Então, é esse pessoal que você vai, que existe a chance deles virem procurar você. E por que eles procurariam? Eles procurariam por conta do local, do endereço. Até que distância fica esse público de você, ou do lugar que você atende? Alguns vão procurar porque moram perto de onde você oferece. Alguns vão procurar porque trabalham perto. Outros procuram porque não tem ninguém na região que você está que trata do jeito que você trata, ou que trata o que você trata. São 2 possibilidades. Se as 2 estiverem juntas, melhor ainda. Outros procurarão você porque não tem ninguém que tenha o resultado que você consegue. Eu vou repetir para você. Eles procuram, as pessoas que vão procurar você vão procurar porque estão perto, ou porque você está perto do trabalho delas, ou porque você está perto da residência delas. Tá? Elas vão procurar você também porque não tem ninguém em toda a região que trata o que você trata ou que trata do jeito que você trata. Isso é muito comum no interior, a gente receber pacientes de outras cidades. Embora em São Paulo é comum a gente ser procurado também por pessoas de outras cidades, de outros estados. A gente foca muitas vezes a nossa divulgação no nosso bairro, mas é muito comum vir pessoas de lugares mais distantes. E um outro motivo é quando você tem um resultado que ninguém tem ali naquela região. Esse é um dos motivos da gente ser procurado em São Paulo. Uma pessoa ficou sabendo que você consegue fazer aquilo e ela não conhecia ninguém em outro lugar mais acessível para ela, ou mesmo de outro lugar, para ser tratada e conseguir aquela melhora. Então, partindo disso, você tem que procurar aquele problema que não tem ninguém se apresentando ainda para tratar na sua região, no seu local. Mas se você é muito bom ou não, já tem uma pessoa, mas eu sou muito bom nisso, o que você pode fazer? Existe uma estratégia de marketing para resolver isso. A gente chama de subnichar. Eu escolhi um nicho, mas já tem uma pessoa atendendo nesse nicho. O que eu faço? Eu vou subnichar. Eu pego um detalhe a mais desse item, desse nicho que eu escolhi. Então, por exemplo, quer ver na área de comida? Tem um restaurante de comida italiana aqui. Então, o que eu faço? Eu abro um de comida do norte da Itália. Percebe?
Ó, na acupuntura, alguém trata enxaqueca. Foca a sua divulgação em eu trato enxaqueca de aura, porque ele pôs enxaqueca e ficou no genérico. Enxaqueca de aura, essas pessoas vão gravar. E essa é uma estratégia muito usada na área de negócios. Tá? Mas eu vou perder paciente se eu fizer isso. Pois é. Eu vou perguntar para você agora. A galeteria só vende frango. A pizzaria só vende pizza. A sorveteria só vende sorvete. A queijaria só vende queijo. E eles não vão misturar os seus produtos, vender alguma coisa só para poder vender mais. Não é essa a lógica, não é isso que eles fazem. O caminho é outro. Percebe que quando o acupunturista pensa assim, é que ele não está entendendo que a acupuntura, como um negócio para se tornar rentável, ela está sujeita às mesmas regras. Uma coisa é o que você faz, a outra coisa é o que as pessoas vão procurar. Então, esse público, quando você fecha o tipo de trabalho que você vai oferecer, o tipo de patologia que você vai oferecer, implica no nicho, você já pensou num valor que você precisa. Para buscar esse público, você vai ter que pensar o quê? Que ele tem um endereço. Ele tem um endereço ou de moradia ou de trabalho. E você vai ter que avaliar qual que vai ser mais importante para você. Pô, mas o que eu tenho com isso, né? Se ele mora, se ele... Então, isso determina aonde você vai atender, qual o endereço do seu consultório, sei lá, tá? Isso vai determinar a região de atendimento. Isso também determina aonde será a sua divulgação. Sabe que quando você faz um anúncio no Facebook, no Instagram, você diz um anúncio pago, tem lá para você direcionar aonde você está ou aonde você quer chegar, até onde, em termos geográficos, você quer que a sua divulgação chegue. Quando você põe a sua empresa no Google Maps, você vai localizar ela dentro de uma região e as pessoas vão te procurar por isso. E aí você precisa saber que uma divulgação mal direcionada, ela não traz pacientes. Endereço de atendimento mal planejado diminui o número de pacientes interessados. Aquele cara que te interessa, talvez ele te tira da prioridade dele por causa do local que você atende. Mas, se eu falo em cobrar o mínimo que torne os seus atendimentos rentáveis, além de pensar nos endereços para que esse público que me interessa chegue até mim, eu vou ter que pensar também que esse público tem uma faixa de renda. A faixa de renda determina nível de consumo. É aquela pessoa que ela vai no médico que custa R$ 1.500 ou ela vai no médico popular que custa R$ 50. Então, a hora que você pensa no seu valor, você está se colocando diante dessas escolhas. Você tem acesso a qual público, qual que você pode almejar, qual o local que você tem para oferecer para esse público. Lembra? Pipoqueiro, a pipoca, o que ele oferece nas condições que ele oferece. A mesma coisa. O acupunturista você oferece um tratamento para tal patologia. Em quais condições? A região, o local, o seu espaço de atendimento. E se esse público, então, tem faixa de renda, significa que ele tem uma profissão ou existem profissões específicas que vão realmente poder pagar aquele valor. Tá? Então veja que o dono do mercadinho do seu quarteirão pode não ser o seu público, ser a pessoa que realmente vai conseguir pagar pela sua consulta o valor que você precisa. Mas o dono da rede de supermercados,
Aquele que mora em determinado condomínio na sua cidade pode ser o seu público, sim. Aquele tipo de funcionário, mesmo de público, mas que frequenta determinado restaurante, talvez também possa ser o seu público. Então, quando eu falei aqui de morar em condomínio, você já percebeu que é porque o público tem endereço de moradia. Está claro para você. Isso significa, então, que várias pessoas que moram nesse condomínio também podem fazer parte do público seu, daquele público que interessa a você. Isso já ajuda você a pensar em como você pode fazer a divulgação. Mas pessoas que frequentam um determinado restaurante, o que isso tem a ver? Isso significa que seu público terá um conjunto de interesses específicos. Esse público que vai em restaurante provavelmente não se interessa por trash food. Mas, para onde eles gostam de viajar nas férias? Eles fazem academia? Eles gostam de qual marca de celular? Que tipo de informação de saúde eles procuram? Essas informações são importantes para você saber aonde eles circulam e o que eles procuram na internet. Por que é importante eu saber o que eles procuram na internet? Porque quando você faz um anúncio na internet, muitas vezes você direciona a esses públicos escolhendo qual é o interesse que eles têm. Isso é para quem sabe fazer anúncio e anúncio pago. Porém, se eles buscam informação também sobre um tipo de tratamento, e você está sabendo disso, os teus perfis devem apresentar conteúdos relativos a isso. Porque aí é uma coisa que se fala de direcionamento orgânico. A própria mídia vai direcionar a tua página para essas pessoas quando elas estiverem procurando. É lógico que se você pagar um anúncio pago, vai direcionar mais. Mas mesmo no orgânico, e é o crescimento mais importante que a gente precisa, tá? Se você deixar ajustado o orgânico, isso também vai acontecer. Então, gente, pensando nisso, vamos aprofundar mais. Veja que o seu público, ele pode ter sexo. Como assim? Quem trataria de menopausa? Quem trataria menstruação irregular? E por aí vai. Mas o seu público pode ter idade. Quem trataria osteoporose? Quem trataria Alzheimer? Ou quem trataria problemas de crescimento? Crianças. Percebe que você pode, ao escolher a patologia, você está escolhendo isso, ou pode subnichar nisso. Dores, mas dores por artrose, por problemas típicos da velhice, eu subnichei. Então, vamos pensar aqui, quem é o seu público? Respondendo essas perguntas, você vai determinar qual o valor que você precisa cobrar para ter o faturamento almejado no final do mês. Você sempre fez o seu plano de negócio. Eu sei quanto eu gasto por consulta, eu sei quanto custa a minha capacidade instalada, eu sei quanto aquilo vai me custar por mês. E aí eu preciso ter X de faturamento para cobrir isso e eu pagar as minhas despesas, poder viver, poder descansar, me divertir, poder fazer os meus cursos que eu gosto de fazer, que eu preciso para atender melhor as pessoas. Eu preciso de cuidar da escola dos meus filhos. Eu quero sair de férias com a minha família. Eu quero poder comemorar com a minha esposa. Então eu tenho uma meta de faturamento. E aí, quanto eu preciso cobrar para dentro daquela quantidade de atendimentos que é confortável para eu fazer, que eu vou conseguir manter, quanto eu preciso cobrar por atendimento para chegar nesse faturamento. E assim, sabendo disso, eu vou ver quem paga esse valor. Onde essa pessoa mora, onde ela trabalha, no que ela trabalha, o que ela gosta, o que ela gasta, o que ela procura. Sabendo que essas pessoas não vão gastar esse dinheiro por qualquer coisa, mas
Então, por qual doença elas pagariam o meu valor, o seu valor? E aí, dentro disso, você vai pensar, bom, o sexo ou a idade é importante para essa patologia, para esse público? Se for, eu tenho que pensar nisso. Se não for, não tenho que pautar a minha divulgação em cima disso. E lembra que, a partir disso, vai ter alguns lugares que são interessantes para essas pessoas serem atendidas e alguns lugares que não vão ser interessantes. Aquele pipoqueiro sabe que não vai conseguir vender pipoca para alguém que passa com um carro importado por ele. Então, se eles têm, agora mais um detalhe para você pensar, se essas pessoas têm um endereço e têm determinadas profissões, isso significa que eles possam ter um horário preferencial de atendimento. Tá? Isso torna viável para eles virem se tratar com você, ou pode se tornar um atrativo para eles virem se tratar com você. Significa que isso pode ser um trunfo usado na divulgação. Eu tenho um amigo dentista que ele começava a trabalhar às 19 horas. Eu falei, pô, mas por que esse horário? Você não sabe quanta gente que trabalha o dia inteiro e vem se tratar depois desse horário. E ele só trabalhava nesse horário. Raramente ele ia fora desse período. Por quê? Porque ia bem, estava bem, tudo bem, graças a Deus, e ó, com as finanças em dia. Tinha um outro que atendia principalmente de sábado, e ele tinha os seus motivos semelhantes. Públicos diferentes. Sim, públicos diferentes. Então, isso é importante você estar atento ao seu público. O que vai funcionar para ele. Olha, você olhando bem o seu público, enxergando bem as características dele, determinando a patologia que você vai cuidar, isso vai fazer você olhar para o seu local de atendimento e ter que cuidar de detalhes importantes. Por exemplo, acessibilidade. Tratar idosos, tratar pessoas com problema de locomoção, talvez não vai rolar, quer dizer, não é talvez, não vai rolar se tiver escadas. Dependendo do caso que você vai atrair, o seu banheiro tem que ser adaptado para pessoas com dificuldade de locomoção. O espaço entre as portas pode ser importante também, até já na entrada. Isso a gente chama de acessibilidade. Tá? Isso tudo determina que você pode atender e também que, além de você poder atender porque você tem essas condições equacionadas, isso é um trunfo na sua divulgação. Algumas pessoas vão procurar você porque sabem que isso está resolvido para você cuidar delas. Então você viu aqui que escolher um público é a espinha dorsal para se tornar economicamente viável como acupunturista. Envolve sim pesquisa, mas o Google hoje já é um ponto de partida importante. Perguntar para amigos ajuda. Amigos, às vezes até de área próxima, que já tem experiência com aquele público, você se informar, a informação é valiosíssima. Amigos donos de loja, amigos vendedores, visitar locais que possam ter afinidade com o público que você está planejando, conversar com as pessoas ali, colher informações, às vezes só observar. Outra alternativa, olhar clínicas especializadas, mesmo que não sejam de acupuntura, mas elas lidam com o mesmo problema que você. Olha a publicidade dessas clínicas, olha os locais, olha os valores, tenta sacar como é que é a entrada, os móveis, tem rampa, a largura das portas, é discreta, é chamativa. Tudo isso vai compor as informações que você precisa para planejar o público que você quer atender e como você vai atrair ele.
Então, resumindo tudo que a gente falou, você monta o seu negócio quando define o seu público. E para isso você vai ter que considerar que ele tem endereço, que ele tem interesses, que ele tem faixa de renda, que ele tem horários, que ele tem sexo, às vezes não, que ele tem faixa etária, às vezes é mais ampla, às vezes é mais restrita, que ele tem alguma patologia específica, que é aquela para qual você vai se oferecer. O que mais você precisa considerar para chegar no público que interessa a você? Essa é uma pergunta que eu deixo em aberto para você pesquisar, porque pode variar de uma região para outra. Até a nossa próxima conversa.